Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Né? Espero que esteja todo mundo bem, apesar da nossa ansiedade, né? De voltarmos logo com as aulas presenciais. Mesmo com essa ansiedade, a gente precisa continuar, né? Então, vamos dando continuidade ao assunto que nós começamos na aula passada. Então, na aula passada, vocês trabalharam já com um documento corporativo, que era o memorando. Alguns fizeram o memorando e mandaram, outros responderam a questão sobre o memorando, né? Que foi o que a prof pediu na tarefa, tá tranquilo, tá? E aí, a gente dando continuidade, então, a essa questão dos documentos corporativos, da esfera corporativa, a gente vai ter o ofício. Na última aula presencial, a prof explicou a diferença entre gênero textual e esfera, né? O pessoal que estava na última aula deve lembrar. A esfera é aquilo que é maior, né? A esfera é o local onde circulam diversos gêneros. E os gêneros textuais, a gente pode dizer que são os tipos de texto que estão incluídos nas esferas. Então, por exemplo, dentro de uma corporação, nós temos diversos gêneros. A gente pode ter recibo, carta, a gente pode ter ofício, memorando. É dentro dessa esfera corporativa que estão os diferentes gêneros textuais que a gente produz, né? Assim como no jornal existem diversos gêneros, a esfera é jornalística e lá dentro está a reportagem, a notícia, a piada, os classificados e assim por diante, tá? Então vejam só, esses documentos corporativos, dentro da esfera corporativa, a gente chama de carta, né? Alguns chamam de carta comercial, outros chamam de somente de carta ou carta empresarial, né? Então, a carta é tudo aquilo que a gente vai produzir para se comunicar com outra pessoa, seja internamente ou externamente. Então vejam só, o memorando é aquela carta usada para comunicação interna, ou seja, dentro das pessoas da mesma empresa em diversos setores, né? Que foi o que a gente viu na aula passada. Que às vezes a produção quer se comunicar com o RH quer se comunicar com a gerência, assim por diante, e aí utiliza-se o memorando. Muitas empresas já passaram a utilizar o e-mail, né, ao invés do memorando. E aí a gente tem também as cartas externas, ou seja, aqueles documentos que são encaminhados para se comunicar formalmente com outras pessoas fora daquele ambiente de trabalho ali, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer um pedido para a secretária de educação da minha cidade. Então, eu vou fazer um ofício para encaminhar para ela, né? Eu gostaria de fazer um pedido para o prefeito. A gente está precisando aqui na nossa empresa que o pessoal da prefeitura venha cortar a grama que está na frente da nossa empresa, tem um canteiro e a grama está alta e faz tempo que ninguém corta. Eu vou fazer um ofício solicitando que a prefeitura, que o departamento de aviação e obras venha cortar essa grama, enfim, para N situações, tá? Então, o ofício, ele também é um tipo de carta corporativa, né? De carta comercial, empresarial. Tá? E aí a gente diz assim, que o ofício ele serve para a comunicação externa, né? Enquanto que o memorando para a comunicação interna. Então aqui diz assim, que nesta sessão trataremos dos ofícios de solicitação e requerimento. Esse tipo de carta inclui toda a espécie de documentos ligados a transações comerciais, industriais, financeiras ou profissionais. Né? O ofício, então, ele serve ou para informar, solicitar, requerer, encaminhar ou até mesmo convidar, né? Então, vejam só, eu não faço um ofício só para solicitar coisas, eu faço para solicitar, só para informar que alguma coisa aconteceu, para encaminhar, né? Ou para convidar para alguma outra situação. Então, diferente da carta social, o ofício será lido por pessoas de sua relação profissional, muitas vezes seus superiores e hierárquicos. Portanto, deve ser escrito numa linguagem formal, distante, que transmita de forma clara, direta e precisa a mensagem pretendida. Não se trata de escrever muito ou pouco, mas tão somente de apresentar as informações necessárias. Então, vejam só.
o ofício, ele precisa ser bem direto. Então, geralmente, como a gente vai falar com pessoas de relações de trabalho e tudo mais, ele precisa ser formal. Então, eu não posso, e aí, queridão, né? Não, não dá. E aí, colega? Não rola também, né? Então, uma linguagem formal. Lembra que a gente estudou a norma culta, né? Então, a gente precisa usar. A forma de tratamento deve ser adequada ao cargo que ocupa o destinatário, usando-se os pronomes de acordo com as normas recomendadas e abreviando-os, né? Então, eu posso usar Ilmo Senhor, né, para Ilustríssimo Senhor, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, mas aí eu vou mandar para o meu chefe, né, de departamento. Eu mando Vossa Excelência para ele. Para o prefeito, o que eu mando? Vossa Santidade para o prefeito? Vossa Senhoria? O que eu mando para cada um, né? Então, geralmente, fazendo muitos ofícios, a gente acaba acostumando. Mas, se for fazer uma pesquisa rapidinha lá no Google sobre os pronomes de tratamento, né, vai estar lá, bem certinho o que usar para cada um e a forma abreviada. Então, para que não tenha dúvida, né, é importante que vocês deem uma pesquisadinha para não cometer uma gafe, né, de usar o pronome de tratamento inadequado. Então, como tudo que é excessivo, uma linguagem muito rebuscada, cheia de floreios e sentimentalismos, caiu em desuso. Então, vejam só, pode usar a norma culta, mas sem muito rebuscamento, sem muito floreio. Isso já caiu em desuso. Então, é ser direto, ser formal, né? Mas ser direto. Então, uma atenção especial para os fechos, que em cartas geralmente demonstram cortesia. Frequentemente são utilizadas expressões como atenciosamente, respeitosamente, cordialmente, né? E aí vocês podem usar o tipo adequado, né? Para terminar a carta. Fechos do tipo, sendo que se apresenta para o momento, no aguardo de suas breves notícias, aqui vai o meu cordial e atencioso abraço, aguardando com interesse, renovo meus protestos de estima e consideração, são altamente inadequados para correspondência oficial moderna. Por quê? Porque isso é visto como um puxa-saquismo, né? É desnecessário. Então, eu não preciso escrever um cordial e atencioso abraço, né? Renovo meus protestos de estima e consideração. Não, eu só escrevo atenciosamente, cordialmente, né? Então, eu não preciso de tudo isso. Quanto à assinatura, ela vem logo após o fecho, colocando-se sob o nome de quem assina a função ou cargo que ocupa. Dispensa-se o traço para assinatura. Então, aqui nós temos um exemplo, prestem bastante atenção. O F é a abreviação de ofício. Aqui é um número do ofício. Ele é um número de controle. Então, se eu fiz o primeiro, eu vou fazer o ofício 01. Se eu fiz o segundo, 02. Geralmente, as pessoas vão ter no computador uma pastinha, né? Com os ofícios para ir tendo controle. Ou numa tabelinha do Excel, o controle dos ofícios que já foram. Alguma coisa assim, para não se perder nos números. E aqui vem o ano. Esse ofício é de 2013, né? Então, se a gente for fazer agora, que nem vocês, se forem fazer o primeiro, farão o F01, né? Ou 001, tanto faz, / 2020. Então, aqui vem a cidade e a data com o ano, por extenso, tá, pessoal? Então, deu 2 espaços aqui, 2 espaçamentos, e aí vem, né, Capanema, sempre a cidade onde está, não a cidade onde mora. Mas eu moro em Planalto, né? Mas eu trabalho em Capanema, então eu vou pôr de Capanema. Mas eu moro em Planalto e trabalho em Planalto. Então o seu ofício será para Planalto. Eu trabalho em Planalto e estou encaminhando um ofício para Capanema, só, né? Para a prefeitura de Capanema, então eu uso Planalto, tá? E aqui, senhora Joana Silva, quem que é? A destinatário, para quem que eu estou enviando. Então, ó, mais 2 espaços, né? E aí, 2 enter, né, do computador. E aí vem senhora Joana Silva. Então, aqui se for para o senhor Pedro, vai ser senhor Pedro, né? E assim por diante. E aí, quem é? Qual o cargo que essa pessoa ocupa? Vejam, eu já precisei enviar o ofício para a Zaida.
que é a secretária de educação, mas não por ela ser secretária de educação, porque ela também era diretora, se eu não me engano, da questão de merenda escolar, não estou bem lembrada. E aí eu me direcionei como diretora responsável pela merenda escolar. Por quê? Porque era desse assunto que eu ia trabalhar. Então, se ela ocupa mais de algum cargo, por exemplo, nesse momento não me interessava o fato dela ser secretária de educação, me interessava o fato dela cuidar da merenda escolar. Então, eu precisava me dirigir como a diretora responsável pela merenda escolar, tá? Então, se a pessoa usa mais de algum cargo, né? Por exemplo, é pro RH, mas o assunto que eu tenho é financeiro, de um boleto que deu algum problema com outra empresa. Então, eu vou me dirigir a diretor financeiro ou responsável por assuntos financeiros, né? Então, eu sempre vou me dirigir àquilo que me interessa no assunto da carta. E aqui o endereço. Esse endereço, essas duas, a rua e o estado, a cidade e o estado, não é tão necessário. Então, eu posso só colocar o remetente, né, com o pronome de tratamento aqui na frente e o cargo que essa pessoa ocupa. Então, esse endereço aqui pode ou não ser posto, não é uma via de regra, tem que estar, tá? E aí, dou mais 2 espaços, né, 2 enter e começo. Prezada senhora, vejam que eu pulo de linha. Coloco vírgula e fui para outra linha, dei mais 2, aqui foram 3, espaços e aqui 2, pulei de linha, tá? Por que eu não posso continuar aqui? Porque não faz parte do gênero. Para ser um ofício, ele precisa seguir esses parâmetros. Então, coloquei, né, prezada senhora, vírgula, solicito-lhe a gentileza de encaminhar com possível brevidade a relação dos funcionários que gozarão de férias no próximo mês. Ponto, tá? Então, vejam, 2 espacinhos, aqui é um ofício de solicitação, então ele está solicitando, tem gente que coloca, venho por meio deste requerer, veio por meio deste informar, venho através desse informar-lhe, venho a partir desse ofício lhe informar, venho a partir desse ofício lhe solicitar, né? Mas quanto mais direto, melhor. Então, solicito-lhe e assim por diante. E aí, 2 espaços novamente. Agradeço antecipadamente, né? Algumas pessoas colocam desde já agradeço, ou certos da sua compreensão, agradeço, ou agradeço a compreensão, desde já, ou desde já agradeço a sua compreensão. Então, aqui é uma forma de agradecimento. Tem que ser bem sucinto e sem puxar saquismo, tá? Então, aqui novamente, ó, aqui vieram 4 espaços, tá? 4 enter, vai lá para o final da folha, atenciosamente, ou aquelas outros exemplos cordialmente que a gente utilizou ali. E aí, quem escreveu o ofício? Então, Laura Pereira, diretora de recursos humanos. E o meu cargo, o cargo que o remetente ocupa, que a pessoa ocupa, tá? Lá na tarefa de vocês, pessoal, eu solicitei para vocês fazerem um ofício para encaminharem para mim. Eu entendo que nem todo mundo deva ter computador ou notebook, tá? Então, assim, pessoal, quem não tem o computador ou notebook, né? Só quem não tem mesmo, ou quem não tem o computador ou notebook não consegue no celular também fazer ali no Word do celular. Aí, essas pessoas que realmente não conseguiram, podem fazer à mão, tá? A punho, mas só essas pessoas que não conseguiram. E aí vai ter que tomar cuidado para pular as linhas, onde é espaço no Word, vai ser linhas quando feito à mão, tá? Quem tem acesso ao Word, tanto no celular, quanto no tablet, ou no notebook, ou em computador normal, vai me fazer ele no Word e vai me enviar em PDF, tá? Por que em PDF? Porque se o Word de vocês for 97 e o meu Word for 2003 ou 2010, o que vai acontecer, né? Vai chegar todo desconfigurado para mim e eu vou achar que você não sabia fazer o ofício, tá? Então, façam e salvem em PDF, por favor, tá, pessoal?
Quando o ofício é na empresa, ele é impresso e geralmente a Laura Pereira aqui ela assinaria esse ofício, porque ele é entregue em mãos, ele não é mandado por e-mail como nós estamos fazendo aqui, né? Mas como a gente não tem aula em sala, então a gente tá, né, com esse problema aí de estar ao vivo, né? Então vocês vão me mandar ele sem assinatura, perdão, só assim em PDF no e-mail, tá? O que vocês vão fazer, tá? Vocês vão fazer um ofício solicitando as atividades da próxima semana. Então pode ser prezada senhora, né? Então pode ser ali, senhora da Izzy, Raquel Pereira, eu vou colocar bem certinho meu nome para vocês, professora da disciplina de comunicação empresarial. Se quiserem pôr da Faculdade de Iguaçu ou só professora da disciplina de comunicação empresarial. Aí vai lá. Prezada senhora, solicito-lhe que encaminhe as atividades para a próxima semana de aula na versão EAD. Agradeço antecipadamente, atenciosamente, o nome do aluno, né, acadêmico da Faculdade de Iguaçu. Beleza, galera? Daí, conforme eu expliquei, esse atenciosamente pode ser trocado por cordialmente, né? Esse agradeço antecipadamente vocês podem trocar por certo da sua compreensão, agradeço, como vocês acharem melhor. Beleza, galera? Então, essa vai ser a atividade dessa próxima semana, ok? Valeu, galera. Acompanhem lá. Que a prof vai estar com aula no Zoom, então, nesse nosso horário e tirando dúvidas. Abraço, galera!